E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui para dar prosseguimento, novamente, à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Lembrando sempre de que vocês podem comprar esse livro aqui, tanto esse volume como os outros volumes dessa coleção, pelos links na descrição. Você comprando pelo link ajuda o canal, e ajudando o canal eu fico feliz. Sai o mesmo preço para você do que se você comprasse pela Amazon normalmente, mas eu ganho uma comissão em cima disso, então é muito bom. E caso você não queira apoiar o canal dessa forma, você não quer comprar o livro no momento, o que você deveria querer, mas caso você não queira, mas ainda assim queira muito apoiar o canal, existem outras opções também. Vocês podem doar um superchat na live, porque agora nós desbloqueamos esse recurso do superchat. Vocês podem doar nas lives que a gente faz aqui da Sexta Patrística e outras lives também. Como também você pode usar a chave do Pix, que está aí na descrição, para fazer uma doação, ou apoiar mensalmente no Apoia-se. Se você apoiar mensalmente no Apoia-se, eu acho que é a contribuição mais legal que você pode dar financeiramente. E aí você vai fazer parte do grupo incrível de pessoas composto pelo Nivaldo, pelo Pedro Barbosa, pelo Pedro Henrique e pelo Matheus Reis, que são os 4 apoiadores com status público no Apoia-se. Também tem outros 2 que talvez não queiram ser mencionados porque deixaram o apoio privado. Hoje então, gente, o vídeo é muito especial. Hoje nós não apenas vamos começar a falar de Santo Agostinho, que é certamente o ápice da patrística, um dos autores mais importantes e que mais vai influenciar a filosofia e a teologia que virão depois, como também hoje é o 100º episódio da nossa série. Aliás, é o 101º vídeo, porque a gente tem o episódio 0, mas, enfim, é o 100º episódio, 100º vídeo com, de fato, conteúdo de história da filosofia. E eu não sabia que eu ia chegar tão longe, mas fico muito feliz de ter chegado. E agora, vocês podem ter certeza que a gente vai até o final nessa. Está sendo muito proveitoso e espero que continue sendo. Tomara que a gente consiga ainda fazer mais 100, 200, 300, 400, 500 vídeos até finalizar a história da filosofia, porque está sendo muito bom. E, enfim, eu agradeço muito o apoio de vocês que comentam, que divulgam e que apoiam financeiramente. Mas, enfim, todos os apoios são válidos, eu agradeço muito a vocês por isso. Então, gente, vamos para o conteúdo propriamente dito. Como eu falei agora há pouco, hoje a gente vai falar sobre Santo Agostinho. A gente vai começar a falar dele, ainda serão uns 10 ou 11 vídeos de Santo Agostinho, a gente vai falar bastante dele. Ele realmente é um dos grandes autores desse volume, junto a São Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham, Duns Scotus. A gente vai se reter algum tempo nesses autores, mas Santo Agostinho é o primeiro deles, desse segundo volume. E talvez o vídeo de hoje esteja bem grande, talvez vocês vejam aí na barrinha, talvez esteja bem grande, e talvez isso dê a entender, como é um vídeo de introdução grande, que os outros vídeos também vão ser tão grandes quanto esse. E eu acredito que não, eu ainda não gravei os próximos vídeos para saber. Mas eu acredito que não vão ser tão grandes assim. Esse primeiro vídeo vai ser com certeza muito grande, porque é onde a gente vai falar da vida de Santo Agostinho e da evolução espiritual dele. A gente vai falar das obras também, só que menos. Falar das obras é rapidinho. Geralmente, quando a gente vai introduzir algum autor aqui, a gente fala da vida de uma maneira mais resumida. A gente fala pouco da vida do autor, porque, de fato, o que interessa mais a nós aqui nesse projeto é falar das doutrinas dele. Mas aqui o próprio Reale, ele fica 1, 2, 3, 4, 5 páginas falando da doutrina, da evolução espiritual e das obras de Santo Agostinho. E isso não é à toa. Santo Agostinho é um autor cuja obra principal, vamos dizer assim, cuja obra mais famosa, que são as Confissões, é uma obra autobiográfica. Não deixa de ser filosófica, de forma alguma. Quem já leu, pelo menos alguma parte das Confissões, sabe disso. Mas é uma filosofia feita a partir da vida dele. É uma obra linda, eu não li toda ainda, li várias partes, li vários capítulos, mas não peguei na obra completa ainda para ler. É um dos meus grandes pecados literários, é não ter lido Santo Agostinho ainda. Pelo menos não alguma obra integralmente. Mas esse dia vai chegar. E então ele tem essa pegada autobiográfica que é necessário da gente salientar aqui. E não apenas ficar citando dados da autobiografia dele, da biografia dele, mas mostrar como isso implica no pensamento dele, como foi a evolução espiritual dele que refletiu em sua filosofia. A sua especulação é um reflexo da vida dele, é um reflexo das evoluções pelas quais ele passou, pelas mudanças de pensamento, do neoplatonismo ao cristianismo,
né, passando aí pelo maniqueísmo também, e é de tudo isso que a gente vai falar aqui hoje. Então esse vídeo provavelmente vai ser um pouco mais longo, mais extenso, do que os outros vídeos sobre Santo Agostinho, o que é meio estranho para um vídeo de introdução, mas se justifica considerando isso aqui que eu acabei de falar. E a ultimíssima coisa que eu queria dizer antes da gente falar, antes da gente ir para o Reale propriamente dito, é que, não sei agora que você está vendo, mas ainda nós vamos resenhar aqui no canal todas as obras de Santo Agostinho, na nossa Sexta Patrística, né, um programa que eu tenho com o meu amigo Marcelo, do Resenha Forense, que vocês já conhecem, em que estamos pegando aquela coleção verdinha da Paulus, né, que está aqui atrás, essa coleção aqui, aquela coleção verdinha da Paulus, capítulo a capítulo, volume a volume, tratando de todas as obras, né, resenhando ao vivo com vocês, né, fazendo nossas análises, comentários, enfim. E a gente vai chegar a Santo Agostinho em algum momento. Né, o volume 7º, eu acho que já é de Santo Agostinho, estamos no volume 4º. Então, você que está vendo esse vídeo no futuro, provavelmente já pode assistir a resenha de alguma obra de Santo Agostinho. Mas só para avisar que, obviamente, esse vídeo aqui é o início de um resumo que a gente vai fazer das doutrinas dele. Uma história da filosofia ela não pode ser exaustiva, né? Não tem como fazer isso. Mas caso vocês queiram se aprofundar, vocês podem não apenas comprar as obras de Santo Agostinho e ler por vocês mesmos, como também vocês podem usar de apoio a Sexta Patrística, né? As nossas resenhas que a gente está fazendo dos autores da Patrística, principalmente de Santo Agostinho. Então a gente ainda vai chegar lá. Se você está assistindo em 2022, provavelmente já chegou. Então dá uma olhada aí, tem uma playlist no canal. Tenho certeza de que você vai tirar bastante proveito disso. Bem, pessoal, depois dessa longa introdução aqui, salientando algumas coisas importantes, né, como vocês devem ter visto, foram avisos importantes, vamos começar a falar de Santo Agostinho. Vamos para o capítulo 6º da terceira parte da história da filosofia do Reale. Aurélio Agostinho nasceu em 354 em Tagaste, pequena cidade da Numídia, na África. Então, Santo Agostinho é um autor africano. Ele não nasceu em Hipona, como muita gente pode pensar. Né? Geralmente refere-se a Agostinho como Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona. E é Hipona porque ele se tornou bispo de Hipona. A gente já vai chegar lá. Seu pai Patrício era pequeno proprietário de terras, ainda ligado ao paganismo, e que só ia se converter ao cristianismo no fim da vida. Mas, por outro lado, sua mãe Mônica era uma fervorosa cristã. Então ele sofreu, de certa forma, uma influência do paganismo por parte do pai e uma influência do cristianismo por parte da mãe. O pai viria a se converter depois, mas a mãe ela sempre foi cristã, inclusive é canonizada Santa Mônica. Depois de ter frequentado as escolas em Tagaste e na vizinha Madaura, conseguiu ir para Cartago, graças à ajuda financeira de um amigo de seu pai para realizar seus estudos de retórica. E aí ele teve uma formação tipicamente latina, né, em oratória, nesse tipo de questão que era muito cara aos romanos. Então ele teve muito contato com os autores latinos e com a língua latina. Né? Por mais que ele seja africano, as próprias obras de Santo Agostinho, se não me engano, todas foram escritas em latim mesmo. E isso é muito importante. As influências dele, né, o fato dele ter sido formado de uma maneira mais latina do que grega, como alguém poderia pensar, dado o lugar em que ele nasceu, é muito importante para a evolução do pensamento dele, da qual a gente vai falar melhor daqui a pouco. E aqui o Reale cita Cícero, né, que se manteve por longo tempo como modelo e ponto de referência essencial. Cícero foi uma influência muito grande para Santo Agostinho, pelo menos no começo. A gente sempre associa muito Santo Agostinho ao neoplatonismo, a influências platônicas de maneira geral, só que Cícero, pelo menos no momento, numa fase da vida dele, foi crucial para ele poder pensar a vida, pensar Deus, pensar o modo de vida dele, a ética, enfim, a gente vai falar disso. Na época de Agostinho, o retórico já perdera seu papel antigo, que, como sabemos, era um papel político e civil, tendo se tornado essencialmente professor. Então, a gente lembra aqui, isso fica claro nos diálogos platônicos, e mais ou menos naquela época, havia o retórico, o orador, como tendo um papel reservado, não sei se exclusivamente à política, mas sempre focando naquela arte de preparar discursos em vista de mudar algo na cidade, de fazer um discurso político e de convencer ali uma assembleia, uma ágora, um concílio, enfim, um grupo de pessoas que estava responsável por fazer as leis
para, enfim, mudar alguma coisa na sociedade, né? Ver quais rumos a cidade ia tomar, né? Se alguma coisa seria construída, se alguma lei seria alterada, e assim por diante, né? Então, o orador ele tinha esse papel antigamente, mas agora ele já tinha tido esse papel mudado para se tornar essencialmente um papel de professor, né? Já não era aquele retórico, aquele orador que visava mudar algo no Estado, né? Mas era alguém voltado mais para a formação docente, vamos dizer assim. Bom, e no mesmo ano passou de Roma para Milão, onde assumiu o cargo de professor oficial de retórica da cidade, né? Então Santo Agostinho era muito bom nisso. E a gente vê na própria escrita de Santo Agostinho que é um cara que escrevia muito bem, né? Realmente não dá para negar isso. Bom, aí então ele chegou a Milão graças ao apoio dos maniqueus, dos quais, como veremos, foi seguidor durante certo período. Aqui nesse momento ele está dando uma biografia muito geral e depois ele vai aprofundar em alguns momentos específicos dessa biografia que foram essenciais para o pensamento dele. No caso, esse encontro com os maniqueus, já vamos explicar o que são os maniqueus, rolou nesse momento e eles ajudaram Agostinho a ir para Milão. E em Milão, entre 384 e 386, através de profundas reflexões espirituais, amadureceu sua conversão ao cristianismo. Então lá em Milão, ele foi para lá através dos maniqueus, os maniqueus o ajudaram, mas lá que ele floresceu, né, foi lá que o seu cristianismo verdadeiro floresceu, vamos dizer assim. Em 387, Agostinho recebeu o batismo do bispo Ambrósio, né, de quem já falamos. O penúltimo vídeo, o episódio 98, foi sobre Ambrósio, que desempenhou um papel não desprezível, ainda que indireto na sua conversão, e deixou Milão para retornar à África. Tem um filme de Santo Agostinho muito bom, posso deixar aí na tela o nome exatamente, mas filme Santo Agostinho, se vocês pesquisarem no YouTube, eu acho que tem. É muito interessante, né? Mostra a relação dele com a mãe, né, que sempre foi muito cristã, e com Santo Ambrósio também. É bem legal, é um filme muito, muito interessante. Bom, e aí a mãe dele morreu em 388, em Ostia, né, quando ele estava voltando de Milão. E aí, voltando finalmente a Tagaste, vendeu os bens paternos e fundou uma comunidade religiosa, né? Então aí ele já estava realmente convertido. Logo adquirindo grande notoriedade pela santidade de sua vida. Em 391, quando se encontrava em Hipona, foi ordenado sacerdote pelo bispo Valério, né? Então ele não foi ordenado sacerdote logo de cara. Ele se tornou cristão e depois foi ser ordenado sacerdote, no caso por esse bispo Valério, sob pressão dos fiéis. Então o povo clamava para que Agostinho fosse reconhecido um bispo, né? Se tornasse sacerdote, né? Bispo é depois. Bom, e aí ele ajudou Valério, sobretudo na pregação, e fundou um mosteiro onde se reuniram velhos e fiéis amigos, aos quais se uniram novos adeptos, né? Então ele foi se tornando uma comunidade em torno de Santo Agostinho. E aí em 395 finalmente foi consagrado bispo, e aí ele tornou-se bispo titular após a morte de Valério. Na pequena cidade de Hipona, travou grandes batalhas contra cismáticos e heréticos, nela escrevendo também seus livros mais importantes. Então aí a gente já tem um Santo Agostinho mais maduro, né, mais formado dentro do cristianismo propriamente dito e disposto a combater agora as heresias que iam aparecendo, né, e que já existiam antes, né, até os próprios maniqueus dos quais ele já fez parte. E aí o Reale termina falando que ele morreu em 430, enquanto os vândalos sitiavam a cidade, né? Então, os vândalos, né, que eram um povo bárbaro, invadiram a cidade de Hipona e nessa invasão Santo Agostinho morreu, né? Mostra isso no filme também. É realmente um filme muito bom, eu recomendo muito que vocês vejam. Bom, beleza. Então essa foi a biografia mais ou menos resumida de Santo Agostinho. E aí agora o Reale, ele vai falar da evolução espiritual dele, né? Já deu pra gente ter uma ideia, né, quando que ele se tornou cristão, quando ele se tornou bispo e tudo mais. Mas existem alguns momentos, alguns pontos nessa história que são cruciais para a gente entender o desenvolvimento do pensamento dele. E aí o Reale vai aprofundar nisso agora, antes da gente falar das obras dele. Todas essas fases de sua vida e os acontecimentos a ela relacionados, em muitos aspectos mostraram-se decisivas para a formação espiritual e evolução do pensamento filosófico e teológico de Agostinho. E aí é por isso que ele vai falar de 1, 2, 3, 4, 5... 6. Basicamente de 6 momentos da vida de Santo Agostinho que foram muito importantes para o seu desenvolvimento filosófico e espiritual.
Bom, ele começa a falar aqui da primeira personalidade que incidiu profundamente sobre a alma de Agostinho, que foi sua mãe Mônica, né, com a sua firme fé e seu coerente testemunho cristão, tanto que se tornou santa depois. Num certo sentido, ela acabou lançando as bases e construiu as premissas da futura conversão do filho, sobre o qual depois exerceu estímulo muito tenaz. Então, por mais que Agostinho, na sua juventude, né, no tempo em que conviveu a maior parte da sua vida com a sua mãe, por mais que ele não tenha se tornado cristão ainda, né, não levasse tão a sério o cristianismo assim no começo, querendo ou não, a influência da mãe, como a influência de qualquer mãe que convive com seu filho, foi deixando sementes ali em Santo Agostinho. Né? Certamente aquela ideia cristã ficou no coração de Santo Agostinho, ainda que guardada num canto lá. Né? Santo Agostinho tinha aquilo lá no fundo, em algum lugar da alma dele, e que no futuro veio a florescer. Né? É uma ideia para a qual ele não ligava tanto, mas depois depois ganhou seu espaço, né? Com o contato dele com o platonismo, depois com os maniqueus, e enfim, com o cristianismo. Né? Mas desde o princípio ele já tinha aquela coisinha cristã ali no meio, ainda que tivesse tumultuada, tivesse ofuscada por várias outras coisas. E ele fala aqui que Mônica era de uma cultura modesta, né? Então não tinha muita cultura, muita filosofia. Né? Certamente, se ela fosse debater, discutir com Santo Agostinho ia ganhar no argumento, defendendo o platonismo, o maniqueísmo ou qualquer coisa que fosse. Mas Mônica tinha aquele testemunho fiel, né? Ela vivia aquilo dali de verdade. Né? Não era apenas um discurso despregado de uma vivência real da religião. Né? Então havia essa preocupação e isso certamente influenciou bastante Santo Agostinho. E aí o segundo encontro fundamental foi com Hortêncio, né, que é uma obra de Cícero, do qual nós já falamos aqui. A gente falou um pouquinho de Cícero no final do episódio 59, eu tenho quase certeza de que é 59, em que a gente fala do ceticismo e do ecletismo na academia platônica. A gente fala dessas formas aí de ver o mundo, né, dessas filosofias e da influência delas na academia platônica. E a gente reserva um final ali para falar de Cícero, que é um autor que foi muito influenciado pelo estoicismo, pelo platonismo, e acaba batendo essa posição meio eclética, né? Meio ambígua, né? Não tem um corpo doutrinário próprio, uma posição metafísica mais sistemática, por assim dizer. Né? Bom, a gente já falou sobre ele, e ele acaba exercendo muita influência sobre Agostinho, da seguinte forma. Nesse escrito, nesse Hortêncio, Cícero defendia um conceito de filosofia entendida de modo tipicamente helenístico, como sabedoria e arte de viver que traz a felicidade. Então olha que legal, né? A filosofia como entendida por Cícero, como defendida por Cícero, não se limitava a um conjunto de doutrinas às quais a gente adere ou rejeita intelectualmente, né? Não meramente de maneira intelectual. Mas, na verdade, ele entendia a filosofia como, até certo ponto, um modo de vida também. É claro que o discurso filosófico ele faz parte, mas no período helenístico a gente tem muito forte esses temas éticos, né, esses temas práticos, esses temas da conduta, né, que dizem respeito a como o homem vai tocar a sua vida. E os outros temas, né, que surgem em volta desse centro ético, como a física, enfim, a epistemologia entendida aqui como uma teoria do conhecimento, né, uma gnoseologia, enfim. Esses temas, eles acabam surgindo em torno, né, desse centro ético, né, desse propósito de orientar o ser humano na vida dele. Isso no período helenístico é muito marcado. A gente pode dizer que isso já havia antes também nas outras escolas, mas no helenismo isso é muito explícito, isso é muito claro. Então Cícero ele traz essa concepção da filosofia como uma sabedoria, né, como uma arte de viver que traz a felicidade, e isso já muda um pouco a postura de Santo Agostinho diante da filosofia, né, diante desse tipo de estudo. Então, o Reale cita Santo Agostinho aqui. Né? Na verdade, aquele livro mudou meus sentimentos e tornou até diferentes minhas preces, e diferentes meus votos e meus desejos. De repente, toda a esperança humana tornou-se-me vil e eu proclamava a sabedoria imortal com incrível ardor de espírito. Então ele começou a ver que, digamos assim, a sabedoria humana, a sabedoria dessa terra aqui, se tornou cada vez mais vil, e ele começou a proclamar essa sabedoria imortal, né? Começou a buscar uma verdade que transcendia, né, aqueles elementos mais culturais, mais terrenos, né?
da cultura e do modo de vida das pessoas. Ele começou a buscar algo transcendente a partir desse momento. Começou a buscar valores mais universais, mais absolutos, nos quais ele poderia se apoiar para conduzir a vida dele. E foi nesse momento em que ele começou a cogitar um pouco mais, se aproximar do cristianismo. Ele não se tornou cristão imediatamente, ele não se tornou cristão, enfim, ele não aderiu 100% à doutrina de Cristo nesse momento, mas ainda assim ele já foi um pouco mais para perto da doutrina cristã. Porque a doutrina cristã, apesar da gente falar de Deus, apesar de falar do mundo suprassensível, querendo ou não, né, das realidades angélicas, e tem uma metafísica implicada na concepção cristã, por mais que isso aconteça, existe uma centralidade do agir humano aí, né, de como a gente pode conduzir a nossa vida de modo a agradar a Deus, de modo a salvar a nossa alma. Né, quais são as práticas espirituais que a que a gente tem de aderir para poder glorificar a Deus, né, para poder, de fato, entrar na religião, para sermos pessoas religiosas, piedosas, que praticam o cristianismo. Né. É claro que isso tem um background de crença, no sentido de que você precisa aceitar determinadas verdades. Né? Existe um lado intelectual na coisa. Né? Precisamos crer que Deus existe, né? Que Deus é um e é trino ao mesmo tempo, no caso do cristianismo. E, bom, e uma série de coisas que derivam disso depois. Então, existe esse lado intelectual, mas existe esse lado prático também, que acaba sendo o que mais importa, num certo sentido. A gente vê, por exemplo, Santa Mônica, como eu acabei de dizer. Não era uma pessoa intelectualizada que conhecia todas as doutrinas e todas as implicações e todas as racionalizações das doutrinas cristãs. Ela não tinha isso. Ela não tinha essa cultura necessária para fazer essa sustentação filosófica do discurso religioso. Mas ela tinha a prática da fé. É claro, se você perguntasse para ela, ela certamente diria que Deus é um, que Deus é trino. Né? Ela conheceria esses dogmas mais fundamentais. Mas ela certamente não saberia explicar como isso funciona. Pelo menos não num sentido filosófico, muito lógico, muito racional, vamos dizer assim. Mas ela tinha a prática, ela tinha a vivência da fé, ela tinha uma intimidade com Deus que, a princípio, enfim, um filósofo não necessariamente tem. E é isso que é central na religião, é isso que é fundamental. E Santo Agostinho começou a ir nessa direção, não abandonando o lado racional. Ele ainda estava muito apegado a essa coisa da filosofia ainda. Né? Tanto que ele vai aderir ao maniqueísmo por um certo racionalismo que ele ainda tinha. Né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas ainda assim ele começou a buscar ver a filosofia com esse teor mais relacionado ao modo de vida mesmo, como eu falei. Né? Há uma busca pela felicidade em última instância. E isso já está mais próximo, evidentemente, do espírito religioso. Né? Ele, quando conhece esse espírito helenístico, ele acaba se aproximando um pouco mais do espírito religioso. Por mais que não seja a mesma coisa, estão muito relacionados. Né? A gente já fez um vídeo falando um pouco sobre o período helenístico. Aliás, a gente fez vários vídeos sobre o período helenístico, mas teve um específico, acho que episódio 47, 9, 8, alguma coisa por ali, fazendo uma introdução ao período helenístico, né? Por que houve essa preocupação tão grande com o modo de vida, né? com a orientação do homem no mundo. Mas, enfim. Mas, como eu falei, Santo Agostinho ainda não vai se tornar uma pessoa cristã. Né? Ele não se tornou cristão aqui ainda. Inclusive, o que o Reale vai falar aqui é algo muito interessante. Que aí ele, tendo esse ardor, né, por algo transcendente, por algo maior, ele voltou-se então para a Bíblia, mas não a entendeu. Ele olhou para a Bíblia e falou, vou ver que negócio de Cristo é esse. Ele já conhecia Cristo, já sabia o que era, tinha uma ideia do que era o cristianismo, por causa da mãe dele, influência da família, mas ele decidiu ir atrás e falar, calma aí, vamos ver o que é isso mesmo. E ele voltou-se para a Bíblia, mas não entendeu a Bíblia. O estilo com o qual estava redigida, tão diverso do estilo rico em refinamento da prosa ciceroniana e o modo antropológico com que parecia falar de Deus, velaram sua compreensão, constituindo um bloqueio até então insuperável. Então, Santo Agostinho ele se voltou para a escritura, só que ele achou o texto meio pobre no sentido de estilo. Para alguém que estava acostumado com a retórica do Cícero, né, com
os discursos do Cícero e com alguém que se formou no ambiente de cultura latina, né, tendo toda aquela questão da retórica envolvida, que eu já mencionei, acaba que ele olhou para a Bíblia e falou, pô, isso aqui não tem tanta beleza como tinha a prosa do Cícero, né? Então isso já criou um certo bloqueio. Falou, pô, não, isso aqui não tem tanto valor assim. E além disso, e isso vai ser muito, muito importante, algo que também constituiu um bloqueio para ele foi o modo antropológico com que se parecia falar de Deus. A gente vê constantemente na Bíblia Deus falando, aliás, o autor do livro, seja ele qual for, falando de Deus como se fosse um ser humano. Ah, que Deus quis tal coisa, é que Deus pensou tal coisa, é que Deus ficou irado, né? Deus fala-se muito da ira de Deus. E, enfim, existem essas figuras, né? Essas imagens de Deus como sendo algo que é referido como um homem seria referido. Né? Como é que Deus tem ira? Né? Como é que Deus pode se irar com alguma coisa? Como é que Deus pode querer? Existem todas essas complicações. E então ele coloca isso aqui como uma antropomorfização de Deus. Né? Como é que Deus pode ser isso? Né? Deus é transcendente, Deus é absoluto, Deus é supremo. Né? Como é que ele pode ter essas características humanas? Então ele também não entendeu isso na Bíblia. Né? Só depois que ele vai entender que é um modo alegórico de se falar de Deus, porque de Deus a gente não consegue falar de uma maneira tão absoluta, tão precisa. Né? Então a gente usa essas formas antropomórficas para se referir a Deus. Mas ele não tinha entendido isso ainda. Né? Só no contato com Ambrósio, que vai se dar só depois que ele vai ter realmente entendido isso. Mas ainda assim, Santo Agostinho permaneceu com essa leve inclinação a Cristo. Só que ele tinha dificuldade de aceitar essa antropomorfização de Deus. E aí o que acontece? Aos 19 anos, ele entra em contato com o maniqueísmo. O maniqueísmo é uma doutrina herética cristã, né, foi condenada posteriormente, eu não sei se nessa época já havia sido condenada, acredito que ainda não. Mas é uma doutrina herética que eu vou explicar agora como funcionava. Mas é interessante a gente ver isso então, né? Ele acabou aderindo ao cristianismo de certa forma, só que não ao cristianismo ortodoxo, completo, verdadeiro. Ele acabou aderindo a uma heresia porque ele ainda estava preso a algumas concepções anteriores. Algumas concepções que ainda não estavam de acordo, né, com o cristianismo propriamente dito. Bom, então aos 19 anos, Agostinho abraçou o maniqueísmo, que parecia oferecer-lhe ao mesmo tempo uma doutrina de salvação em nível racional e um espaço também para Cristo. Então ele ainda tinha aquela ideia de Cristo em algum lugar na cabeça dele, que a mãe tinha colocado, né, naturalmente. Então no maniqueísmo ele achou um tipo de balanceamento aí. Né? Ele viu que, de certa forma, eles têm Cristo, mas eles também têm uma doutrina que é muito racional. Né? Então ele acabou indo nessa direção, pelo menos por enquanto. Bom, o maniqueísmo é uma religião herética fundada pelo persa Mani, no século III. E ela implicava em três coisas essencialmente, segundo Reale. Um vivo racionalismo, e eu vou explicar o sentido desse racionalismo daqui a pouco. Um marcado materialismo e um dualismo radical na concepção do bem e do mal, entendido não apenas como princípios morais, mas também como princípios ontológicos e cosmológicos. Então, o bem e o mal para o maniqueísmo, e esse é o traço essencial da doutrina, ele entende o bem e o mal como dois princípios opostos. Existe algo que é o bem, existe algo que é o mal. E todas as coisas boas que há no mundo derivam desse princípio que é o bem, e todas as coisas más que há no mundo derivam desse princípio que é o mal. Isso é uma doutrina herética, o cristianismo não vê o mundo dessa forma. Enfim, a gente vai falar um pouco depois, né? A gente vai fazer um vídeo sobre a questão do mal em Santo Agostinho, em que eu vou falar aqui um pouco sobre qual é a solução que Santo Agostinho dá para isso, que já está presente nas tradições platônicas e que segue até hoje na igreja, e enfim, influenciou toda a teologia que veio depois. O problema do mal, eu não sei se tem muitas inovações a partir de Santo Agostinho. Certamente foi um autor que deu as bases e cristianizou aquela doutrina platônica, neoplatônica e médio-platônica, que acabou e acabou consolidando para a história. Mas enfim, essa questão específica a gente vai tratar com mais profundidade depois.
Bom, ele cita Agostinho falando aqui, né? Os maniqueus falavam o seguinte: a existência de dois princípios diversos e adversos entre si, mas ao mesmo tempo eternos e coeternos. E seguindo outros heréticos antigos, imaginaram duas naturezas e duas substâncias, a do bem e a do mal. Então, substância é a ideia de uma realidade concreta, né? De algo que existe, que é o mal, e algo que existe, que é o bem. E são coeternos. Um não criou o outro não criou um. Eles sempre existem desde a eternidade. Como relata ainda Santo Agostinho, a doutrina dos maniqueístas apresentava as formas como o bem se purifica do mal, fazendo amplo uso de narrações fantásticas. Então tinha narrações mitológicas, vamos dizer assim, fantásticas, mostrando como que o bem pode se purificar do mal e evitar essas coisas que são em si mais. E ele fala aqui, né, o bem é a luz, o sol e a lua são os barquinhos que levam a Deus, a luz esparsa em todo o mundo e misturada ao princípio oposto. Né? Então tem esse tipo de figura de linguagem, né? Usando aí a luz, trevas, enfim. A purificação do mal pelo bem realiza-se também por obra da classe dos homens eleitos, que juntamente com a classe dos ouvintes constituía a igreja. Então existe um grupo de eleitos que, de certa forma, parece que trazem essa mensagem. Né? Os eleitos purificavam o bem, não só com uma vida pura, né, castidade e renúncia à família seriam dois elementos essenciais dessa vida pura, mas também abstendo-se dos trabalhos materiais e seguindo uma alimentação especial. Então tem todo um estilo de vida em volta, né, em torno desses eleitos, né, desses que são ditos eleitos, e que, bem, é algo que a gente já vê em outras heresias. Né, no vídeo dos gnósticos, episódio 94, talvez, da série, a gente fala bastante sobre 95, acho que é 95. A gente fala bastante sobre isso. Né? Os gnósticos eles faziam uma classificação e alguns homens, né, os homens pneumáticos, eles tinham acesso a essas realidades supremas, esses valores e a esse modo de vida superior, enquanto os ílicos eles não tinham capacidade de alcançar isso. Enquanto os psíquicos, né, que seriam um grupo intermediário de homens, eles teriam acesso ou não teriam acesso na medida em que eles se esforçassem para isso. Né? O livre-arbítrio estaria reservado para essa camada intermediária dos homens. Bom, aqui ele não coloca nenhum grau intermediário, né? Apenas dois grupos. Esses eleitos, né, que têm acesso aí, a algo especial, e os ouvintes, que viviam uma vida menos perfeita, eram, em compensação, aqueles que forneciam o que era necessário para a vida dos eleitos. Então havia alguns que eram eleitos, e os ouvintes, né, para se beneficiar, de certa forma, dessa santidade, né, dessa eleição do grupo superior, eles, parece que eles forneciam sustento a eles, né? Davam o que era necessário para eles subsistirem ali. E aí vem um ponto muito interessante, né? Que para os maniqueístas, Cristo foi revestido somente de carne aparente, e, portanto, também foram aparentes a sua morte e ressurreição. Isso aqui é muito, muito importante. Para o imaginário grego, né, para a mentalidade grega, era muito estranho você falar em um Deus que se encarnou. Porque a matéria geralmente tinha uma conotação negativa. E quando não negativa, inferior, pelo menos. Não, às vezes não necessariamente concebida como um princípio mal, mas como algo inferior. Então, um Deus que se torna homem de verdade não é algo que cai bem dentro da mentalidade grega. Não é algo que é bem aceito. Porque Deus é suprassensível, é transcendente, está para além. Né? Essa concepção é muito comum. A gente vê em Aristóteles, por exemplo, né, a substância que é fechada em si mesma, né, que apenas pensa a si própria. Por outro lado, a gente tem nos neoplatônicos aí, e nos desenvolvimentos pitagóricos e platônicos anteriores também, a gente vê um Deus transcendente, inefável, primeiro, enfim, e que não se relaciona diretamente com esse mundo. Apesar desse mundo vir dele de algum jeito, enfim, é algo que é muito, muito, muito superior, muito acima das nossas capacidades. E aí dizer que esse Deus, que não é exatamente a mesma coisa, mas dizer que esse Deus, que também é transcendente, que ele se encarna, que ele vem para o mundo, que ele se rebaixa nesse sentido, isso não parece coerente com a postura de um Deus, que é verdadeiramente supremo.
dentro do imaginário grego. Então, né, várias heresias vão ser marcadas nessa época, como a gente já viu outras vezes, várias dessas heresias vão ser marcadas por essa tentativa de conciliação, né? De tentar enxergar Deus como alguém que se encarnou e tentar conciliar com essa ideia de que Deus, na verdade, não se encarnou. Então surge esse tipo de doutrina, né? Que Cristo, na verdade, ele tinha um corpo aparente. Não é que ele tenha se encarnado de verdade. Ele aparentemente se encarnou, ele aparentemente morreu e aparentemente ressuscitou. É tudo um teatro, digamos assim. Né? Não houve um sofrimento real por parte de Cristo. Era apenas aparência. E isso vai totalmente na contramão do que o cristianismo essencialmente prega. Mas é a forma com que algumas pessoas que tinham influência da filosofia conseguiram conciliar essas duas coisas. Né? Pelo menos tentaram, né? Porque o cristianismo em si ele vai em outra direção, mas foi o arranjo que eles fizeram ali para tentar conciliar essas mentalidades. Então Cristo não se encarnou de fato, e Moisés não foi inspirado por Deus, mas era um dos príncipes das trevas. Um dos príncipes das trevas, razão pela qual se devia rejeitar o Antigo Testamento. Isso aqui é outro traço também comum de várias heresias. Né? Cristo, então, digamos assim, o Deus bom, né? Ou é alguém enviado pelo Deus bom, alguma coisa nesse sentido. Cristo é bom, e ele se manifestou aqui, tendo aparentemente um corpo, tendo aparentemente morrido e tudo mais, para salvar a humanidade, para resgatar a humanidade. E ele fez isso em oposição ao Deus do Antigo Testamento, que é um Deus mau, né? Um Deus que criou o mundo. Né? A gente já viu isso nos gnósticos. Eu estou fazendo essa comparação aqui, porque aqui eles também falam que se deve rejeitar o Antigo Testamento. Que o Antigo Testamento é uma mensagem ruim, né? Uma mensagem errada, né? Do Deus mau. A mensagem de Cristo agora é outra. Enfim, aqui ele não desenvolve toda a metafísica, toda a cosmologia que tem no caso do gnosticismo. Inclusive, aos interessados, nós estamos agora resenhando na Sexta Patrística o Contra as Heresias, de Irineu de Lyon, em que ele explica o sistema gnóstico, como funciona, né, toda a mitologia gnóstica, como os éons se relacionam e como o mundo foi criado, todas essas coisas. Vocês podem ver, tá aqui no canal, se não me engano é o vídeo anterior, ou é o próximo. Acho que não, é o anterior, já rolou. O último vídeo, ou penúltimo, é a gente falando sobre isso. E aqui não se trata de gnosticismo nesse sentido, mas claramente tem uma ideia parecida de fundo, né? Que existe algo de ruim no Antigo Testamento, algo de ruim naquele Deus que falava pelo Antigo Testamento, e existe algo de bom agora em Cristo, né? Nessa mensagem nova. Então, algum dos príncipes das trevas que estava falando com Moisés e com os outros patriarcas no Antigo Testamento. Né? Era alguma coisa vinda desse princípio ruim. Né? Lembrando, né? O maniqueísmo é um princípio bom e um princípio ruim. Né? Desse princípio ruim tinha alguma coisa falando ali, né? Com o pessoal do Antigo Testamento. Só que agora o princípio bom, o princípio do bem, é ele que fala conosco no Novo Testamento. Nesse sentido, o Antigo Testamento precisa ser rejeitado, porque na verdade é obra em última instância, é uma obra do princípio ruim. Bom, aí é claro que isso tem consequências desastrosas, assim, né? Completamente distintas do que a gente está acostumado a ver no cristianismo. Tanto que ele vai falar aqui que esse dualismo extremo dos maniqueístas chegava até a não atribuir o pecado ao livre-arbítrio do homem, mas sim ao princípio universal do mal que atua também em nós. Então agora quem está pecando, né, não sou eu. É o princípio mal que está ali, através de mim, realizando algo mal. Né? O pecado não vem da minha vontade de fazer um pecado. E aí ele cita Santo Agostinho, né? Pretendem que a concupiscência da carne seja uma substância contrária, e que duas almas e duas inteligências, né, uma boa e uma má, lutam entre si no homem. Então o homem ele tem duas almas, que estão constantemente em conflito. Duas almas que estão ali, uma boa e uma má, uma tentando prevalecer sobre a outra. E é claro que assim, a gente já vai ler Santo Agostinho, a gente vai ler uma passagem de Santo Agostinho, não sei se agora, mas acho que no próximo vídeo, mas isso parece de certa forma explicar, não, pelo menos servir de uma explicação provisória,
para Santo Agostinho entender o que se passava dentro da alma dele, porque ele sentia esses conflitos. A gente vai ver no próximo vídeo como Santo Agostinho ele trabalha uma metafísica da interioridade, né? A filosofia de Santo Agostinho é sempre voltada para dentro, do eu. É uma filosofia em torno da pessoa humana. E a pessoa humana, ela sente conflitos. Né? Parece que ao mesmo tempo a gente quer uma coisa, mas a gente não quer uma coisa. E, enfim, isso quem procura viver uma religião sabe como é. A gente quer fazer a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo a gente quer pecar. E parece que são dois eus brigando, né? Parece que são duas almas brigando realmente. E o maniqueísmo parece que ele traz essa explicação que atende às demandas intelectuais de Santo Agostinho nesse momento. Parece que ela explica esse aspecto da natureza humana. E aí o Reale entra na questão desse racionalismo, né? Que está ali na concepção do maniqueísmo. É evidente que o racionalismo dessa heresia está na eliminação da necessidade da fé, muito mais do que na explicação de toda a realidade pela pura razão. Então não é um racionalismo como concebido modernamente. Esse termo racionalismo está empregado num sentido muito específico aqui, num sentido distinto, pelo menos, daquele sentido em que se usa geralmente, para falar da modernidade, Descartes, enfim. Aqui a gente está falando de um racionalismo contraposto a um fideísmo, talvez, uma ênfase muito grande na razão em detrimento de uma ênfase na fé, de uma absolutização da fé. Na verdade, a gente tem aqui uma absolutização da razão. E não adianta nada crer em Deus. Essa é uma teoria que é muito racionalizada. Como eu falei aqui, traz muitas categorias gregas, traz muitos esquemas gregos, muitos preconceitos gregos, talvez a gente poderia dizer. Então a influência da filosofia nessa forma de pensar é muito forte. Então, nesse sentido que a gente pode falar no racionalismo. A razão grega está ali muito mais presente do que a mensagem de fé propriamente dita, que é trazida por Jesus Cristo. Então ainda existe um predomínio muito maior dessa parte da fé. Aliás, dessa parte da razão. A fé fica totalmente obscurecida ali, fica totalmente ofuscada, em nome desse racionalismo grego, que é um termo que o Reale já empregou aqui outras vezes, mas que, enfim, eu sempre digo que deve ser visto entre aspas, não é racionalismo num sentido técnico, como a gente está acostumado a entender. É um racionalismo no sentido de uma ênfase exagerada na atividade da razão. Só que aí ele fala aqui ainda que, como o Mani era oriental, tinha ainda um espaço para uma certa fantasia, ele coloca aqui, para uma imaginação mais fértil, no sentido de que acaba que a doutrina dele revela-se muito mais próxima das teosofias do Oriente do que da filosofia dos gregos, apesar de ter esse elemento, esses esquemas, como eu falei, essas limitações que não permitem acessar o cristianismo na sua inteireza, na sua completude. E Agostinho, consequentemente, logo foi colhido por muitas dúvidas. Então tinha essa pegada oriental também, e aí Santo Agostinho logo já começou a ficar um pouco suspeito em relação ao maniqueísmo. Com efeito, Fausto, que era considerado a maior autoridade da seita naquele momento, não esteve em condições de resolver nenhuma das dúvidas de Agostinho, inclusive admitindo-o sinceramente. Então, esse Fausto parece que era uma figura importante dentro do maniqueísmo, não conseguiu resolver as dúvidas que Santo Agostinho tinha, enfim, alguns problemas que o maniqueísmo poderia trazer. Então, essa grande autoridade não conseguiu sanar as dúvidas de Agostinho, o que fez com que ele ficasse mais suspeito e, posteriormente, se convertesse ao cristianismo de fato. Mas ele ainda não chega no cristianismo. Ele ainda vai passar por uma outra etapa antes, que é a etapa cética. Na verdade, o Reale vai falar aqui que ele nunca aderiu totalmente ao ceticismo, mas ele vai começar a se aproximar dessa forma de pensar. Ele diz aqui que já em 383, 384, Agostinho se afastava interiormente do maniqueísmo, sendo tentado a abraçar a filosofia da academia cética, segundo a qual o homem deve duvidar de tudo, porque não pode ter conhecimento certo de nada, como já vimos acima. A gente já falou sobre Pirro, o filósofo que trouxe essa questão do ceticismo, foi o primeiro a tratar disso. E a gente já falou também sobre neoceticismo, Sexto Empírico e esse pessoal que desenvolveu essas doutrinas. Além disso, também tem aquele vídeo já mencionado anteriormente, em que a gente fala de Cícero, mas também a gente fala da Academia Platônica, que, por
por um longo momento da Antiguidade Tardia, não era platônica, na verdade, né? Era muito mais cética do que qualquer outra coisa. Né? As ideias do Pirro tinham entrado ali e várias figuras importantes vão aparecer ali dentro. Né? O Carneades, por exemplo, é um dos grandes nomes desse momento. E Santo Agostinho vai começar a flertar com essas ideias, vai começar a se aproximar da academia platônica cética, né? Dessa nova academia platônica. Entretanto, só que outra vez, não se sentiu em condições de seguir os céticos, porque em seus escritos não encontrava o nome de Cristo. Então ele já estava buscando essa coisa do cristianismo. Né? Ele já estava tendendo ao cristianismo, ele não viu Cristo nos céticos, e ele falou, não deve ser bem isso aqui. Também tem outros motivos para ele rejeitar os céticos, a gente vai falar disso no vídeo em que a gente fala sobre o conhecimento em Santo Agostinho. Né? Ele faz um raciocínio muito interessante, né, para refutar os céticos, mas enfim, não vou antecipar agora, a gente vai falar disso depois. Entretanto, do maniqueísmo ainda guardava o materialismo, que lhe parecia o único modo possível de entender a realidade. E, por outro lado, o dualismo, que lhe parecia explicar os fortes conflitos entre bem e mal que sentisse em seu espírito. Como eu falei, o cara que é religioso, o cara que procura seguir uma doutrina na vida dele, uma doutrina com ensinamentos claros, alguns ascéticos, alguns espirituais, enfim, a pessoa tende a sentir esse conflito interior, né? O que torna torna as ideias dualistas mais convincentes. É muito fácil a gente entender que existe algo mal na gente, existe algo bom na gente, e essas duas coisas coexistem em conflito. E Santo Agostinho ainda ficou muito preso a isso, né? Tanto ao materialismo quanto ao dualismo. E isso não tem espaço dentro da doutrina cristã real, dentro do cristianismo ortodoxo. Então isso ainda era um empecilho para ele se tornar cristão no sentido pleno do termo. E aí, nesse contexto, os encontros decisivos de Agostinho deram-se em Milão. Então, Santo Agostinho, quando esteve em Milão, teve ali seus grandes encontros que marcaram mais profundamente a sua filosofia e a sua vida. Do bispo Ambrósio aprendeu o modo correto de abordar a Bíblia, que consequentemente tornou-se inteligível. Então, quando ele teve contato com Santo Ambrósio, ele começou a entender como se deve ler a Bíblia. Que quando a gente fala que Deus está irado, né, Deus tem ira com alguma coisa, ou que Deus mudou de ideia, ou que Deus fez alguma coisa que geralmente a gente entende como homens fazendo essa coisa, na verdade isso é uma figura de linguagem. Né? Isso deve ser entendido no sentido alegórico, como a gente já está vendo aqui na nossa história da filosofia desde o Philon. Philon, acho que foi o primeiro... Não. Foi o quarto vídeo da série, o Philon de Alexandria, e ele começa a trabalhar essas coisas, ele é um judeu ainda, mas começa a trabalhar essas coisas, né, de como a gente olhar para o Antigo Testamento como contendo ensinamentos espirituais que estão para além da literalidade do texto, sem abandonar a literalidade, mas trazendo esse nível diferente de compreensão. Então, Santo Agostinho começa a entender isso agora. Quando ele entra em contato com Ambrósio, ele começa a ver, isso aqui, não é que Deus está irado, mas é como se Deus estivesse irado porque ele fez tal coisa. Então, tudo começa a ficar mais inteligível, mais palatável para Santo Agostinho, que parecia ainda seguir muito racionalista, né, nesse sentido que a gente está colocando aqui. Além de Santo Ambrósio, a leitura dos livros dos neoplatônicos revelou-lhe a realidade do imaterial e a não realidade do mal. Então, aqui que ele entra em contato com o platonismo, com o neoplatonismo, né, com os escritos de Plotino, principalmente. Então, nesse momento em que ele começa a abandonar o materialismo dele e começa a ver que, caramba, tem algo de imaterial, né? O materialismo ele é insuficiente para explicar a totalidade das coisas. Enfim, tem trocentos vídeos aqui falando sobre isso. Mas, enfim, ele começa a perceber isso. Né? O platonismo é essencialmente algo que aponta para uma realidade transcendente. E ele começa a ver que é necessário que se conceba essa realidade. E também o neoplatonismo ele traz essa coisa da não realidade do mal. Que, na verdade, o mal não existe enquanto algo. Ele não é uma substância. Ele não é algo que tem uma existência própria. Mas ele é algo que existe nas coisas como uma privação, né? Como uma carência.
né? Enfim, a gente vai ter um vídeo para falar disso, mas a gente já acenou para essa noção várias vezes. Né? Vídeo de Plotino, por favor, dê uma olhada, é um dos vídeos mais legais aqui do canal, pelo menos eu considero. Eu acho que ficou muito bom, e, enfim, 2 horas de vídeo, mas vale a pena. Talvez seja bom de assistir antes de entrar em Santo Agostinho. E além disso ele fala que, lendo São Paulo, por fim aprendeu o sentido da fé, da graça e do Cristo Redentor. Os antigos elos, que por tanto tempo o haviam mantido preso, romperam-se definitivamente. Então, com Paulo, ele rompeu com esse racionalismo, entendeu a necessidade da fé, a necessidade da graça, do Cristo crucificado, morto, ressuscitado, enfim. Então, ele teve esses 3 encontros em Milão, né? Com Santo Ambrósio, com as doutrinas neoplatônicas e com as doutrinas paulinas. As doutrinas bíblicas, né, a gente pode dizer. E, bom, mais precisamente com o que São Paulo escreveu. Bom, e aí, dada a importância desses encontros, é necessário precisar alguns detalhes. E aí ele vai aprofundar um pouquinho aqui. Eu acabei aprofundando um pouco aqui na oralidade, mas vamos ver o que ele fala. Inicialmente, Agostinho viu Ambrósio com interesse profissional, né, isto é, como um retórico que ouve outro retórico. Então ele queria aprender essa questão retórica. Não tinha essa intenção de, eu quero aprender o cristianismo. Não necessariamente. Só que aí, como ele escreve nas Confissões, enquanto abria o coração para acolher a eloquência, nele entrava ao mesmo tempo também a verdade, mas só pouco a pouco, especialmente depois que o ouvi expor e frequentemente resolver passagens obscuras da antiga escritura, que eu entendia ao pé da letra, permanecendo sem saída. A partir daí, o repúdio maniqueísta ao Antigo Testamento já lhe parecia injustificado e infundado. Então, quando ele teve contato com o verdadeiro cristão, ele entendeu como se deveria olhar para a Bíblia e viu que o Antigo Testamento, essas antropomorfizações, não mostravam uma limitação de Deus, mas era uma forma da gente se referir a ele, de maneira alegórica, como eu já falei. E é interessante que aqui ele fala, então, que ele foi até Ambrósio com um interesse mais profissional, mais retórico, da oratória, e quando a erudição, né, quando esse tipo de conhecimento ia entrando nele, na medida em que ele ia aceitando esse tipo de coisa, aos poucos Cristo ia entrando ali também. Né? Ele começava a captar algumas verdades que iam sendo absorvidas junto disso que ele estava estudando, né? Junto desse objetivo principal dele. Então foi algo que foi se dando gradualmente também. Bom, e sobre o encontro com o neoplatonismo, ele fala que Agostinho leu Plotino e Porfírio na tradução de Mário Vitorino, de quem a gente já falou aqui já. E aí sugeriram-lhe finalmente a solução das dificuldades ontológico-metafísicas em que se encontrava envolvido, questão do materialismo e questão do dualismo. Além da concepção do incorpóreo e da demonstração de que o mal não é substância, mas simples privação, Agostinho também encontrou nos platônicos muitas tangências com a escritura. Mas ainda, outra vez, ele não encontrou um ponto essencial, ou seja, que Cristo morreu para a remissão dos pecados dos homens. Então, ele viu todas essas coisas boas, né, de que eu já falei, né, o que fez com que ele rompesse vários preconceitos antigos que ele tinha, e depois ele ainda conseguiu achar várias tangências com a escritura, né, várias doutrinas que eram parecidas. De fato, os neoplatônicos eles têm uma questão ascética que é muito grave, né, é muito pesada, tem uma centralidade, né, e, enfim, isso se aproxima, claro, né, com os devidos limites, se aproxima ao que a escritura ensina, ao que é a prática da vida cristã. E, bem, só que, beleza, tinha essas semelhanças, só que não tinha Cristo ainda. Cristo, propriamente dito, continuava sumido, né? Não estava ali nos platônicos. E, bem, Agostinho não podia encontrar em nenhum dos filósofos a verdade do Cristo crucificado para a remissão dos pecados dos homens, porque, segundo a doutrina cristã, como já recordamos, Deus quis mantê-la oculta aos sábios para revelá-las aos humildes, sendo, portanto, uma verdade que, para ser adquirida, requer uma revolução interior, não de razão, mas de fé. Então, Deus fala que vai se revelar aos humildes. Então, para Santo Agostinho entender isso, ele precisava passar por uma revolução interior, por uma mudança interior, e que não era interior no sentido da razão, né? Não era no sentido de procurar motivos racionalmente estruturados para crer, né? Para fazer sentido essa encarnação do Cristo, né? Essa encarnação de Deus. Mas uma revolução interior no sentido de
no sentido da fé mesmo, né, da humildade, da espiritualidade. Uma vez que ele se rebaixava, aí ele conseguiria ter consciência dessas verdades, né? Aí que ele conseguiria entender, de fato, e aceitar essa realidade da fé cristã, né? Essa revelação, esse mistério. Né? Porque, de fato, é um mistério. Né? É algo difícil de conceber. A gente pode arrumar explicações, mas, em última instância, grande parte das coisas ainda vai ficar sem explicação. Não no sentido de que não faz sentido nenhum, mas no sentido de que a gente não consegue alcançar o fundamento último dessas verdades. E por isso que a gente precisa ter fé, né, para poder aceitar essas partes que não são racionalmente demonstráveis. Né, Santo Agostinho já tinha visto que a insuficiência do materialismo era demonstrável. O suprassensível era demonstrável. Por outro lado, também o dualismo não fazia sentido nenhum. Isso era racionalmente demonstrável. Agora, Santo Agostinho precisava dar um passo além desse negócio todo. Santo Agostinho estava ali, razão, 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 só que a razão chegou num ponto em que não conseguia alcançar determinadas verdades. E aí, com as cartas de Paulo, né, como eu já falei, ele teve contato com isso e ele começou a entender a necessidade desses elementos para a salvação do homem. Pessoal, já estamos indo para 1 hora de vídeo e eu gostaria de lembrar aqui que você pode apoiar o canal pelos links na descrição, comprando os livros pelos links na descrição e também de todos aqueles outros jeitos que eu mencionei mais cedo, tá? É muito importante, por favor, faça isso. Voltando aqui para Santo Agostinho, o Reale vai falar que a última fase da vida de Santo Agostinho foi caracterizada pelos debates polêmicos e pelas batalhas contra os heréticos. Então Santo Agostinho passou por todo esse momento de conversão e, uma vez tornado cristão, ele começou a combater as heresias, né? Combater aquilo que se infiltrava no cristianismo tentando modificar a doutrina, né? Como era o caso dos próprios maniqueístas. Então Santo Agostinho finalmente aceitou o cristianismo ortodoxo e aí começou a se estabelecer contra as doutrinas contrárias a isso. E ele fala aqui, né, principalmente contra os donatistas, que defendiam a necessidade de não readmitir na comunidade cristã todos aqueles que durante as perseguições haviam cedido aos perseguidores, apostatando ou sacrificando aos ídolos. Então, os donatistas eles tinham essa ideia de que uma vez que a pessoa rejeitou Cristo, não rejeitou no sentido de não sou cristão, mas chegou no momento do martírio, à beira da morte, e o cara renegou a Cristo, eles falavam que aquele cara já estava perdido. Já não fazia mais parte do corpo da igreja, já não podia receber os sacramentos, enfim, acabou para aquele cara. Espiritualmente, aquele cara ali acabou. Mas, não. Santo Agostinho vai defender que sim, essa pessoa pode ser reintegrada. Claro, a pessoa precisa de um movimento interno, né? Ela precisa de um trabalho espiritual ali ainda. Mas ela pode ser admitida. Então ele se coloca contra os donatistas, que além disso, eles também pregavam a não validade dos sacramentos administrados por bispos ou padres que houvessem incorrido em tais culpas. Então os sacramentos e toda a liturgia desempenhada ali por esse pessoal também não seria válida. Santo Agostinho vai totalmente contra essa ideia. E ele também polemizou com Pelágio e seus seguidores, que sustentavam que a boa vontade e as obras eram suficientes para a salvação do homem, desprezando a necessidade da graça. A gente vai ter um vídeo falando sobre isso um pouco melhor. Eu percebi que nesse volume o Reale não aprofunda tanto a questão da graça, liberdade, necessidade e tudo mais. Mas ele não aprofunda tanto isso, mas de qualquer forma ele vai falar disso melhor depois. De todo modo, ele fala aqui que então o Pelágio, né, os pelagianos, enfim, os seguidores do pelagianismo, eles desprezavam a ação da graça, falavam que o homem pode se salvar por si mesmo, né, com as próprias obras. O homem vai lá e faz as coisas e só com isso ele já consegue ser salvo. Só que não, né, é necessário, de fato, as obras têm a sua importância, o homem precisa agir de acordo com a doutrina cristã, mas por outro lado, ele não pode simplesmente só fazer coisas boas. É necessário um fluxo da graça ali. Ele precisa aceitar a Deus e deixar que Deus haja na vida dele. Então tem esse duplo aspecto, né? Tem essas duas coisas a se considerar. Não é apenas uma questão de graça ou apenas uma questão de vontade de fazer as coisas corretamente. Existe uma cooperação desses dois termos, que é algo que a gente vai falar
algo de que a gente vai falar um pouco mais depois. E aí, com isso, Agostinho mostra que a revelação cristã gira essencialmente em torno da necessidade da graça, ao contrário do que esse pessoal ia acreditava. É porque, de fato, se você parar para pensar, não faz sentido Cristo ter encarnado, ter se tornado homem, ter vindo à Terra, se a graça não tem um papel fundamental. Né? Tipo, senão Cristo teria vindo à toa. Não faz sentido Deus ter mandado o Espírito Santo. Né? Cristo, quando estava subindo aos céus, ter mandado o Espírito Santo. Né? Essas ações, assim, toda a narrativa da Bíblia e do Novo Testamento principalmente, deixa de fazer sentido. Né? Então é claro que a graça importa. É claro que a graça é central para isso. É claro que a graça é essencial. Então, bem, essa é a linha da argumentação dele. É claro que ele vai falar de várias outras coisas. Inclusive, a gente vai resenhar o volume da graça aqui na Sexta Patrística. Não sei se é aqui no meu canal ou se é no canal do Marcelo, mas a gente vai falar bastante sobre esse tema ainda. Bom, em 417, essa tese de Santo Agostinho foi aceita pelo Papa Zósimo no Concílio de Cartago e condenou o pelagianismo como heresia. Né? Então, a partir desse momento, ficou aceito e realmente, a doutrina da Igreja Católica é essa. Né? É a de Santo Agostinho, pelagianismo é ruim, joga no lixo, não presta. E o fato de a Igreja ter se pronunciado por tal doutrina assinalou o fim da ética pagã e de toda a filosofia helênica. E assim começou a Idade Média. Não é com a morte de Santo Agostinho que a Idade Média começa, tá? Mas, de fato, né, morre com Santo Agostinho, aliás, morre com a proclamação de que a doutrina de Santo Agostinho é correta, uma ideia de ética pagã. Né? Agora, a questão da graça, a questão do papel de Deus na salvação do homem, como sendo primordial, esse ponto acaba prevalecendo e acaba perdurando durante a Idade Média. E, assim, não tem mais espaço para uma ética pagã que diz que, não, eu vou fazer aqui o que eu quiser, né, fazer as coisas do meu jeito aqui, fazer coisas boas, e aí eu vou ser salvo. Né? Não é exatamente assim que a banda toca. Então, isso vai ser um divisor de águas muito intenso. Porque uma vez que a igreja proclamou alguma coisa, isso vai começar a ser seguido, né? E as pessoas que pregam o contrário vão começar a ser vistas como heréticas, como hereges. Então, nesse sentido, vai enfraquecer muito. Né? Não é como se não houvesse heresias que pregam esse tipo de coisa. Talvez a gente ainda fale disso. Mas certamente vai ser num grau muito menor, porque a palavra da igreja importava muito nessa época. E, por fim, a gente entra na questão das obras de Santo Agostinho. Né? Falamos então da vida dele, de todos os pontos essenciais que o Reale coloca, né? Já passando aí de 1 hora de vídeo. Vamos para as obras de Santo Agostinho, falar um pouquinho sobre a classificação e sobre algumas delas. Santo Agostinho escreveu coisa pra caramba. Tá? Tipo, muita coisa mesmo. A gente provavelmente vai ler tudo aqui no canal. Mas tem alguns volumes que ainda não estão na coleção da Paulus. Então, não sei. Talvez não sejam todas que saiam no final. Mas a gente vai certamente ler a maior parte delas. E o Reale destaca aqui as principais. E ele faz uma classificação em 8 grupos, eu acho. Em 8 grupos. Ele vai falar aqui, primeiro, as de caráter predominantemente filosófico. E aí a gente tem contra os acadêmicos, a vida feliz, a ordem, solilóquios, a imortalidade da alma, a quantidade da alma. E, enfim, essas obras nessa pegada. Depois também tem as obras dogmático-filosóficas, dogmático-filosófico-soteriológicas. E aí ele coloca aqui como obra-prima, né, como sendo a Trindade, né, que a gente também vai resenhar aqui no canal. Na verdade, essa vai ser no canal do Marcelo. Infelizmente caiu para ele essa, mas, enfim, vai ser muito bom também, muito proveitoso. Eu acho que já é o volume 7. Tá? Eu acho que a primeira obra de Santo Agostinho, se não é o Livre-Arbítrio, é a Trindade, que a gente vai resenhar aí. Vai ser bom demais. Se Deus quiser, em 2022 a gente já vai estar começando isso. Ou no final de 2021, vamos torcer. Bom, também tem a obra-prima apologética, que é a Cidade de Deus, que não tem na coleção da Paulus ainda, tá? Eu espero que saia, tomara, quero muito que saia. Também tem os escritos exegéticos, e os de maior destaque são a doutrina cristã, os comentários literais ao Gênesis, os comentários a João e os comentários aos Salmos. Aí também tem as obras contra os maniqueístas, né? Então Santo Agostinho, uma vez que se tornou católico mesmo, ele começou a se opor ao maniqueísmo.
E ele escreveu aqui, né, sobre os costumes da Igreja Católica e os costumes dos maniqueus, né, comparando provavelmente essas duas posturas diante da vida, sobre o livre-arbítrio, a verdadeira religião, e sobre o Gênesis contra os maniqueus. E ele ainda vai fazer alguns escritos contra os donatistas, como a gente já falou. E ele fala aqui contra a carta de Parmeniano, sobre o batismo contra os donatistas e contra Gaudêncio, bispo dos donatistas. Além disso, também ele fala aqui dos escritos polêmicos antipelagianos. Né? Já falamos de Pelágio também. O Espírito e a Letra, sobre a gesta de Pelágio e a graça de Cristo e o pecado original. Esses são contra Pelágio e as doutrinas dele. E, por fim, ele fala aqui em duas obras que inauguram gêneros literários novos. E ele cita aqui a já mencionada Confissões, né, em que ele faz filosofia a partir de uma posição autobiográfica, o que é muito interessante, o que é algo novo na época, que são verdadeira obra-prima também do ponto de vista literário, e as Retratações, em que Agostinho reexamina e retifica algumas teses contidas em sua produção anterior, que não estavam ou não lhe pareciam perfeitamente alinhadas com a fé cristã. Então todos esses escritos foram escritos ao longo da vida dele. E como a gente já viu, Santo Agostinho passou por uma diversidade de modos de pensar. Ele não começou só a escrever na maturidade. Ele escreveu coisas antes também. E, tendo feito isso, acabou escrevendo algumas besteiras, ou pelo menos algumas coisas das quais ele se arrependeu, ou que ele achou que deveriam melhorar, enfim. E as retratações têm esse sentido, né, têm esse objetivo, né, de pegar as obras de Santo Agostinho e de falar, olha, eu retifico isso aqui eu mudo um pouco, isso aqui não é bem desse jeito. Né? Ele faz essa revisão da doutrina dele e acaba sendo uma obra fundamental para a gente entender o que Santo Agostinho se tornou no final da vida. Né? Como que ele enxerga toda a produção dele e, enfim, acredito que seja talvez a última obra de Santo Agostinho. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu reitero aqui que esse primeiro vídeo foi gigantesco, os outros provavelmente não o serão, porque, bom, a gente acabou de ler a vida de Santo Agostinho praticamente 2 vezes, então, nossa, tô cansado hoje, cara. Enfim, os próximos vídeos vão ser mais curtos, então não achem que só porque essa introdução foi gigantesca, os outros vão ser tipo, caraca, vamos fazer 10 horas de Santo Agostinho. Provavelmente não vai chegar a tanto, tá? Já adianto. Seria legal se chegasse. Vamos ver qual vai ser o andar da carruagem aí. Mas enfim, esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comprar os livros aí embaixo, apoiar o canal no Apoia-se, ou pelo Pix, ou pelo Superchat, ou por qualquer recurso aí que você se sente confortável a utilizar para apoiar o canal. Mas principalmente, e isso é o mais importante, divulgue o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Divulgue o canal, porque isso é mais importante do que qualquer dinheiro que vocês podem me dar. Enfim, agradeço muito por terem assistido, espero que tenha sido proveito de vocês. Façam todas as burocracias aí embaixo, né? Like, favorito, inscrever no canal, comentar e tudo. E nós nos vemos no próximo vídeo, onde começaremos a falar, aí sim, da doutrina de Santo Agostinho. Tá bom? Valeu, gente. Abraço.